bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Daisy Costa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 10 truques de costura. E a dica número 1 é como costurar um zíper comum de forma mais fácil possível. Primeira coisa, você vai marcar a altura de onde você vai colocar o seu zíper, o limite dele. Vai deixar uma margem um pouquinho maior do que o normal, cerca de 2,5 cm, por aí assim, para ficar mais fácil. E vai costurar tudo, tá? E aí você vai abrir essa margem, você pode até bater a ferro se você quiser, mas com o tecido de algodão fica mais fácil, né? Com a mão mesmo. Independente do tamanho do zíper, eu peguei um bem grandão para vocês verem que não precisa ser do tamanho certinho. Eu vou alfinetar ali as duas margens, lembrando de colocar os dentes do zíper bem na direção da costura, no centro. Vou cortar um pouquinho maior do que a abertura que eu vou querer e eu vou pegar apenas um ladinho do zíper e costurar. Tá? Lembrando de parar exatamente na marcação do tecido que você fez ali, que será a limitação da abertura do zíper. Vai ficar assim, olha, bem certinho. Depois é só ir para o outro lado e costurar também. Bom, com isso a gente parte para a dica número 2, que é o acabamento de zíper cortado. Nem sempre a gente tem o zíper exatamente do tamanho que a gente quer e é muito feio deixar a parte de dentro do zíper cortada a fio, tá? Então ali eu peguei o próprio pedacinho do tecido e fiz uma tirinha de viés. Virei de um lado, virei do outro e virei a borda de fora também, para não esfiar, tá? Esse corte de tecido eu fiz com 3 centímetros de largura. Então vê ali que eu virei as duas bordinhas de cima e de baixo e da lateral também. Então ficou ali um acabamento bem fechadinho para colocar no finalzinho do zíper. Isso vai deixar a sua costura mais limpa, sua peça com muito mais valor agregado, tá? Você pode também usar um viés pronto. Bom, seguindo aqui na dica do zíper, né? Voltando então para a dica número 1, você vai abrir com o abridor de casa até o limite da costura que você marcou lá embaixo. Você pode medir com a fita e ver exatamente os centímetros em abertura, tá? E aí é só você pespontar a parte de fora, caso você queira, tá? Eu gosto de fazer esse pesponto final, que deixa a peça com ali a costura do zíper mais assentada. E tcharam! Temos então o zíper costurado de forma muito fácil, sem você ficar se preocupando ali qual é o lado certo de colocar no tecido ou não. E partimos então para a dica número 3, que são essas bordas aqui de dentro, bem bonitinhas, tá? Então, acabamento de zíper com bainha vai ser a costura número 3. Nem sempre você tem overlock em casa para fazer esse acabamento de chuleado e o zigue-zague não dá muito certo, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é virar uma bainha de lenço, ó, duas pontas bem fininhas para dentro. Por isso que se você for fazer esse tipo de acabamento, é legal você deixar uma margem para a montagem do zíper um pouco maior, tá? Ali em torno de 3 centímetros, para você ter margem de costura. Então, ali você pode estar costurando uma bainha de lenço bem fininha para dar acabamento na sua peça. Bom, essa é uma opção de acabamento para essa montagem de zíper, tá? E aí, a dica número 4 é o zíper debruado, que particularmente eu gosto mais. Então, você vai pegar uma tira de 3 centímetros do próprio tecido e vai costurar ali com o direito dessa tira, ali embaixo no tecido, tá? Na parte de baixo do zíper. Você vai puxar essa tira para cima e vai dobrar 1 centímetro e vai fazer uma tirinha de viés. Tá? E aí você vai dobrar depois por cima da margem de costura inicial. Então, como se você estivesse pegando uma tirinha de viés, tá? Pode ser aquele viés pronto também, só que dependendo da peça, ele vai ficar muito grosso ali, armando ali atrás, e pode pinicar na pele. Então, o tecido é a melhor opção, tecido da própria peça. E aí você faz uma tirinha de viés e encaixa ali. Olha que bonito que fica a limpeza e nem precisa de overlock. Bom, passando para a próxima dica, a dica número 5, vamos então trabalhar ali um passador de cadarço sem ilhós. Então eu peguei 2 pedacinhos do próprio tecido, finge, tá? Finge que aqui é uma saia, uma bermuda, qualquer coisa que você queira colocar ali, uma alcinha, pode ser até uma bolsa. E aí você vai marcar ali onde você vai querer abrir. Marcou um círculo, gente, um círculo assim de 1 centímetro de diâmetro, 1,5 centímetros no máximo. Você vai fazer essa costura circular, tá? E aí treino de condução, costura de iniciante, aquele treininho que a gente faz quando tá aprendendo a costurar, sabe? E aí você vai fazer essa costurinha ali desse círculo, vai abrir o meio dele, bem rente, bem próximo à costura, com uma tesourinha com a ponta bem fininha. E aí você faz essa abertura e joga esse tecido pra dentro. Lembrando que eu costurei pelo direito, tá? Costurei ali, ó, direito com direito, tá? Esse pedacinho de tecido na parte do direito do tecido.
E aí, jogando tudo pra dentro, você já tá com o acabamento bonitinho lá do outro lado. Só que você tem que melhorar essa parte de dentro aí, né? Não pode deixar desse jeito. Então, a gente tira o excesso desse tecidinho que a gente colocou pra dentro, bate a ferro pra assentar tudinho, né? Deixa tudo bem esticadinho. E depois a gente vai vir com um pedacinho de entretela termocolante, tá? E aí, olha, com um pedacinho de tecido, né? Pra não grudar nada no ferro ali de cola, você vai colar essa entretela no avesso, escondendo aquela ponta de tecido e vai abrir o meio dela, tá? Passando a tesourinha ali, você abre facinho. Depois que você fizer isso dos dois lados, você faz a virada do que vai ser o cós da sua saia, da calça ou da bolsa, enfim. Você vai fazer ali a virada, lembrando de calcular essa margem, tá? Quando for cortar a sua peça, para sua peça não diminuir. E pronto, você tem ali uma abertura de passador de cadastro sem precisar colocar ilhós, né? Comprar nenhum metal, nem balancinho. E fica com um acabamento super bonito, não vai desfiar. Ok, passando agora para a dica número 6, franzir com alfinete. Essa dica é especial para máquina industrial, tá? Máquina doméstica, eu já tentei, não funciona. Você vai ter que colocar o calcador mesmo. Mas aqui, olha, é só você colocar um alfinete bem nesse encaixe do calcador tradicional universal, tá? Ele vai ficar meio que pressionado para baixo e aí é só colocar o dedinho ali atrás do calcador. O ponto da agulha, o ponto da costura pode ser no mais largo de todos, tá? No ponto 5 ali e pronto. A gente consegue franzir de forma bem tranquila, só colocando um alfinete no calcador. Gostou? Já mereço o like, né, gente? Bom, e para a dica número 7, a gente vai fazer um bolso chapado redondo. Qualquer costura de extremidade arredondada para você pespontar, se você não fizer esse truque, não vai dar certo. Só que para o bolso, né, a gente precisa primeiro fazer o acabamento da abertura. Cortei uma tira no fio enviesado de 3 centímetros e estou costurando direito com direito. Aqui eu vou fazer um acabamento em debrum para a abertura do bolso. Vou abrir e fazer um pesponto bem rente à borda de montagem. Depois viro essa faixa toda para o avesso e viro metade para dentro. E aí a gente vai ter a costura ali da abertura do bolso. E é só pespontar. Agora sim, partindo para o que é realmente a nossa dica, a gente vai colocar aqui, e olha só que se a gente tentar virar na pontinha do dedo qualquer extremidade que seja curva, para a gente virar assim e pespontar, vai começar a formar bico e não vai ficar certinho, por mais que você tente. Então a minha dica é, coloca seu ponto no maior, passa uma costura de segurança bem na bordinha e puxa um pouquinho a linha, como se fosse fazer um embebido, sabe? Igual quando a gente faz para embeber a manga. Então não vai ficar com efeito de franzido, você só precisa que essa peça ela encurve para baixo nessa extremidade e facilite a virada para a bainha. E aí você vai ajeitando para não ficar nenhuma dobrinha, nenhuma preguinha e vai virando de forma muito fácil. Isso aí serve para vários tipos de costura que você precisa pespontar por cima uma extremidade curva, tá? Serve para revel também e aí é só você pespontar. Você pode puxar a linha que você fez ali, a costura inicial, né, por efeito, ou não, aqui ela ficou totalmente escondida. E aqui eu tenho um bolso chapado redondo, super bonito. Olha que lindo, gente, costura perfeita. Partiu para a dica número 8. Aqui a gente vai fazer a costura inglesa. Para esse tipo de costura, você precisa de um lado da peça que você for costurar, né? Uma costura de união, por exemplo, lateral de saia, de blusa, de calça. Um lado tem que ser maior do que o outro, tá? Então você vai colocar ali, olha, deixando a parte maior para fora, em 1 centímetro, pode ser 1,5 centímetros, tá? Tem que ser uma margem que você consiga virar depois. E aí, quando você abrir, esse aqui eu tô fazendo direito com direito, tá? Esse trabalho aqui eu tô fazendo agora por dentro da peça, seria por dentro da peça. Aí é só virar a parte que ficou pra fora maior e pespontar. É muito simples, você só precisa ter cuidado na hora do corte, para você deixar a margem de costura certa na parte que você for unir. Agora a dica número 9 seria a costura francesa, que é a que eu mais gosto. Aqui nesse caso a gente vai fazer uma costura de 0,5 centímetro com o tecido colocado avesso com avesso. A costura vai ficar para fora. Também é para costura de união, tá? Lateral, de saia, de blusa, de ombro, de tudo que você quiser unir, você pode fazer essa costura. Agora sim, você vai colocar direito com direito do tecido, alinhar ali, ó, a margem de montagem
E agora sim você vai fazer uma costura de 1 centímetro de costura. Ou seja, o total você precisa deixar ali de margem na hora do corte 1,5 centímetro. Essa costura agora, ela precisa cobrir e esconder a costura inicial. Por isso que a primeira costura tem que ser de 0,5 centímetro quando você coloca avesso com avesso. Agora ficou limpinho. Para não ficar, então, essa patoca solta aí dentro, a gente vai tombar para um dos lados. O ideal que seja para a parte de trás da peça. Então, se você estiver fechando uma saia, uma calça, uma blusa, que você joga essa costura para a peça de trás e pesponte na bordinha. Eu, particularmente, acho mais fácil a costura francesa, porque você não precisa se preocupar em deixar margem de costura diferente nas peças. Você corta igual. Eu acho que fica mais fácil de fazer e mais bonito o acabamento, olha. Conta pra mim qual das duas você mais gosta, da inglesa ou da francesa. Última dica, carcela fácil, gente. Sabe aquela blusa que tem uma abertura no centro-frente, mas que ela não vai até embaixo? Tem gente que sofre com aquilo ali. Agora eu vou te contar uma forma muito fácil de fazer. Eu vou abrir aqui no centro-frente, a partir do decote, que seria a abertura do meu abotoamento mesmo. Sabe aquela camisa polo? Então é tipo aquilo ali. Aí eu vou fazer um pique, ó, pra baixo, que vai ficar nesse sentido aqui, olha. Tá vendo? Olha, tipo um triângulozinho. Então você corta bem no centro, o tamanho que você quer a sua abertura e dá um pique. Agora eu vou pegar uma tira cortada no fio reto mesmo, tá? De 3 centímetros. Tô vincando 1 centímetro do lado, um do outro, e depois eu vinco tudo no meio. No meio dessa tira, como se fosse uma tira de viagem mesmo, eu vou encaixar um dos lados, tá? E aí deixa uma folguinha pra baixo, não precisa colocar rente não, deixa uma sobrinha pra baixo e costura, tá vendo? Cortei o excesso, um dos lados vai ficar com esse acabamento em viés. Tá vendo que eu deixei uma sobra pra baixo? Eu jogo lá pra dentro da peça. Agora, pro outro lado, a gente vai fazer esse truque muito simples, gente. Cortei uma tira de 5 centímetros e vou fazer a mesma coisa. Viro 1 centímetro de um lado da extremidade, um do outro. Lembrando que essa tira ela tem que ser bem maior do que o seu corte da peça, tá? Tem que sobrar. Tá vendo, ó? Tipo uma tirinha de viés, que a gente fez no outro lado. Só que agora, querida, você vai marcar o centro dessa faixa, desse jeito aqui, e vai passar uma costura nesse sentido aqui. Passa uma costura reta ali, dá o retrocesso, e agora que é o segredo, você vai abrir desse jeito e unir as extremidades que você dobrou. Você vai alfinetar ali para ajeitar tudinho, pode bater a ferro, pode entretelar essa peça se você quiser ela mais estruturada, e é só você acertar as pontinhas e tcharam! Tá pronto, querida. É só você encaixar na peça. Muito fácil, mais fácil do que isso. Só 2 disso. Agora você vai pegar um dos lados e encaixar lá na peça, né? Na outra extremidade que ficou sem acabamento. Olha como é que vai ser fácil agora, ó. Vou tirar o alfinete e vou encaixar ela ali. Essa pontinha, automaticamente, ela vai encaixar lá embaixo. Ai, meu Deus, é muito fácil. Agora você vai pespontar o contorno, tomando cuidado de não fechar a abertura, né, gente? Um lado você vai costurar ali em cima do tecido, o outro você vai costurar solto. E aí você vai colocar ali, nessa peça aí de cima, vai entrar a casinha de botão. E na parte de baixo, o botãozinho. Olha que fofo. Pronto, agora é só pespontar contornando. Controle de velocidade, né? Pode fazer ali girando no volante, faz sua costura bem bonita. E a sua blusa vai ficar linda e fácil de fazer. Conta pra mim se você gostou. Esses foram os 10 truques de costura desse vídeo. Se você já conhecia algum deles ou não conhecia, me conta o que você achou, qual foi a dica que você mais gostou. E se vocês querem mais vídeos, porque eu tenho outros truques pra mostrar pra vocês. E se você quer vídeo novo desse tema, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!